Olá, gente, tudo bem? Analisando algumas passagens atuais do Brasil, na questão da sua política, a política partidária, a política no Congresso, a política do governo, dos atuais e dos ex-governantes, e a propósito da leitura de um livro de Rutger Bregman, cujo nome é Utopia para Realistas, Como Construir um Mundo Melhor. Eu já trabalhei algumas partes desse livro em alguns vídeos meus, e nesse podcast aqui eu quero ler o epílogo do livro, porque ele trata de várias ideias que seriam consideradas revolucionárias. E na amarração dessas ideias, ele é um rapaz que hoje tem 36 anos, ele é um holandês, né? Tem origem nos Países Baixos, e ele é um historiador, também escritor, já publicou 4 livros sobre história, filosofia, economia, incluindo esse aqui, que é o Utopia para Realistas. E aqui no Utopia para Realistas é um livro mais voltado para a defesa do rendimento básico incondicional, da renda básica, né? Livre circulação de pessoas, quer dizer, sem esse negócio de passaporte, essas coisas, e de uma semana de trabalho de 15 horas. E esse livro já foi traduzido para 32 idiomas, eu acredito que até mais. Bom, mas o que eu quero falar mesmo é a respeito desse epílogo dele. Depois eu posso trabalhar outras partes do livro em que ele fala de renda universal, que ele fala de investimento, que são coisas, que são teses vistas como progressistas em alguns casos. Ele aqui no Brasil seria chamado de comunista, de socialista, o que pouco importa. E vamos ler então esse epílogo do livro dele, onde ele fala coisas muito interessantes. O caminho ideal para o real é algo que nunca deixa de me fascinar. Como o estadista prussiano Otto von Bismarck disse, numa frase célebre, a política é a arte do possível. Essa impressão realmente parece se confirmar quando se acompanha o noticiário de lugares como Washington ou Westminster. Mas há outra forma de política muito mais importante. Eu estou falando da política com P maiúsculo, que não é uma questão de regras, mas sim uma questão de revolução. Como ele não é um cara incendiário, essa revolução que ele prega aqui é revolucionar as ideias. Mas na forma de revolucionar essas ideias, você tem que ter formas de implementação disso que sejam agressivas no sentido de sermos atuantes. É disso que se diz a revolução do homem, revolução das práticas, revolução das políticas. Política com P maiúsculo. E não da arte do possível, mas da arte de tornar o possível inevitável. Por isso que eu disse que essa prática seria uma prática mais agressiva. Essa arena política tem espaço para muito mais políticos, de lixeiros a bancários, de cientistas a sapateiros, de escritores até você que está lendo o livro que ele acabou de escrever e está fazendo o seu epílogo. E essa política é diametralmente oposta à política de P minúsculo. Enquanto a política age para reafirmar status quo, a política de P minúsculo, a política com P maiúsculo quer libertar. Ele fala aqui agora da janela de Overton. Foi Joseph Overton, um advogado americano, que explicou pela primeira vez o mecanismo da política com P maiúsculo nos anos de 1990. Ele começou com uma simples pergunta: por que tantas ideias boas não são levadas a sério?
Overton compreendeu que políticos, enquanto quiserem ser reeleitos, não podiam se permitir expressar pontos de vistas de que corressem o risco de serem considerados muito radicais. Para que se sustentem no poder, preciso manter suas ideias dentro da margem do aceitável. Ou seja, os políticos com ideias que seriam revolucionárias, ou que fazem bem à população, podem ser chamados de radicais, então eles teriam que moderar a forma de dizer, é o que ele está falando. Para que se sustentem no poder, ou seja, não percam votos, preciso manter suas ideias dentro da margem do aceitável. Como seria isso? Essa janela de aceitabilidade é povoada por planos que são carimbados por especialistas, calculados por serviços de estatística e têm boa chance de ser aprovadas no Congresso e virar lei. Mas elas fazem muitas concessões. Eu vou ler aqui um pouquinho do que seria a janela de Overton. Tem aqui o aceitável, sensato, o popular, o política pública, o popular, o sensato, acessível, radical e o impensável. Você vai ficar no meio ali. Popular, sensato, aceitável, radical e impensável para cima, popular, sensato, aceitável, radical, impensável para baixo e política pública. Dentro dessa janela você tem o inaceitável, o impensável, o radical, tanto à direita quanto à esquerda, no pensamento da política. Qualquer um que ouse se aventurar fora dessa janela de Overton irá encarar um terreno perigoso. Será logo taxado de idealista ingênuo ou insensato pela mídia, que são os temerosos guardiões da janela. No entanto, algumas insensatezes, vamos dizer assim, de políticos mais à direita, muito bem coordenada e com falas muitas vezes bem elaboradas, com uma fala simples e direta, argumentada de maneira insidiosa, de maneira mentirosa até, fazem com que os eleitores aprovem coisas contra a maioria. Só porque foi falado de uma maneira a convencer essa maioria. E a esquerda não consegue abrir essa lata de sardinha aí e quebrar esse muro. Ele vai falar sobre isso, eu vou continuar lendo. A televisão, por exemplo, reserva pouco espaço ou tempo para apresentar opiniões fundamentalmente diferentes. Em vez disso, programas de entrevistas nos oferecem o eterno carrossel com as mesmas pessoas dizendo as mesmas coisas. Isso é uma verdade. E ele está falando isso aqui no geral, ele não está falando isso aqui dentro do Brasil, não. Aqui é muito pior. Aqui as mídias são ideologicamente afinadas com o discurso de meia dúzia de pessoas com as falas, as bandeiras da elite, dessa elite sanguessuga nossa aí de séculos, e que falam de maneira muito direta e falam de maneira muito simplória para que o ser humano mediano compreenda e até venha a aderir àquelas ideias que não são a favor das práticas e não são soluções para eles. Bom, mas apesar de tudo isso, uma sociedade pode mudar por completo em poucas décadas. A janela de Overton pode se deslocar, sim. Uma estratégia clássica para alcançar isso é proclamar ideias tão chocantes e subversivas que qualquer coisa menos radical do que elas de repente pareçam sensatas. Ou seja, para tornar o radical razoável, basta esticar os limites do extremismo. Observe que a direita tem esticado o limite do extremismo e a esquerda não. Quando eu falo de direita, eu falo daqueles que são pessoas pró-sistema, pró-elite ou seus asseclas que trabalham em função desses caras. E quando eu falo de progressistas, eu falo do social-democrata para cima, aqueles que favorecem as populações,
Eu não estou falando necessariamente de socialismo, necessariamente de comunismo. As pessoas têm mania de confundir as coisas. Se você sair do âmbito da direita, você automaticamente é socialista e comunista. Não, o socialismo é uma coisa a ser construída e o comunismo não dá nem para discutir nesse momento, porque seria uma utopia. Bom, Donald Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, Boris Johnson no Reino Unido e o islamofóbico Geert Wilders na Holanda, são todos mestres nessa arte. Esse livro aqui, ele foi publicado no entorno de 2018, sob a égide do governo do Donald Trump na América, Boris Johnson no Reino Unido, entre outros políticos de direita mais extremada que teriam chegado ao poder. Se ele tivesse caminhado mais ainda, se ele tivesse sido publicado esse ano, ele teria um material muito mais farto para explorar, porque a direita, a ultradireita, cresceu demais no mundo. E o discurso dela, as falas radicais dela foram diretamente jogadas nas mídias internacionais e trabalhadas insidiosamente, porque é um modelo proposital, foi crescendo e está sendo insidioso. E a esquerda que eu digo, os progressistas, estão cada vez mais acuados e cuidando do que falar e aceitando projetos e coisas que são contra os seus eleitores. Muito bem. De fato, há várias décadas essa janela tem migrado para a direita, tanto em termos econômicos quanto culturais. É verdade. Com os economistas neoliberais vencendo sempre o debate econômico, a direita também tenta tomar o controle do discurso na religião e na migração, ou seja, na política de costumes, tentando reverter várias conquistas dos últimos anos, aqui e no mundo. O que estamos testemunhando é uma colossal mudança de curso, é verdade. Historicamente, a política era um domínio da esquerda. Mas aí vem as falas: seja realista, exija o impossível. Era o grito de guerra dos manifestantes em Paris de 1968. O fim da escravidão, a emancipação feminina, a ascensão do estado de bem-estar social, tudo isso eram ideias progressistas que no início eram encaradas como loucas, irracionais, mas que acabaram sendo aceitas como algo normal e de bom senso, mas lá atrás elas foram faladas, foram radicalizadas, foram expostas, porque reuniam em si verdades e bem-estar para a população. Hoje, no entanto, a esquerda parece ter esquecido a arte da política com P maiúsculo. Pior que isso, muitos pensadores e políticos da esquerda tentam sufocar sentimentos radicais dentro de suas próprias bancadas por puro terror de perder votos. Isso está acontecendo atualmente aqui no Brasil. Comecei a pensar nessa atitude nos últimos anos como sendo um fenômeno de socialismo azarão. Ele está chamando aqui os progressistas de socialistas e está chamando ele de socialismo azarão. Não é exatamente socialismo que ele está falando, tá, gente? É um fenômeno internacional observável por todo o globo, entre legiões de pensadores e movimentos de esquerda, de sindicatos a partidos políticos, de colunistas a professores universitários. A visão do mundo do socialista azarão é a de que os neoliberais dominaram o jogo da razão, a crítica e as estatísticas, deixando as esquerdas apenas com a emoção. Seu coração está no lugar certo. Os socialistas azarões têm um excedente de compaixão e consideram as políticas vigentes profundamente injustas. Ao ver o estado de bem-estar social desmoronar, eles se apressam em salvar aquilo que podem. Mas, nos momentos decisivos, o socialista azarão cede aos argumentos da oposição, sempre aceitando a premissa em que o debate se situa. A dívida pública está fora de controle, admitem, mas podemos criar mais programas baseados na renda do cidadão. Combater a pobreza é terrivelmente caro, concedem os socialistas azarões, mas isso faz parte de ser uma nação civilizada. Os impostos estão altos, lamentam, mas cada um contribui com aquilo que pode. O socialista azarão se esquece que o verdadeiro problema não é a dívida pública, mas sim as famílias e empresas que já não têm mais onde cortar. Ele se esquece de que combater a pobreza é um investimento que gera retornos imensos. E se esquece de que
Enquanto isso, banqueiros e advogados ganham dinheiro para convencer os outros de que o intragável é palatável às custas de garis e enfermeiros. Isso ele está falando uma média de mundo, né? Aqui nós poderíamos citar outras categorias. Colocar a rédea e frear o avanço da oposição tornou-se a única missão do socialista azarão. Contra a privatização, contra políticas tradicionais, contra a austeridade, diante de tudo isso a que se opõem, podem pensar de que os socialistas azarão são realmente a favor. Nós podemos pensar. De tempos em tempos, eles defendem os mais desafortunados nas sociedades, pobres, pessoas sem estudo, refugiados em busca de asilo, deficientes e minorias discriminadas. Eles denunciam a islamofobia, a homofobia e o racismo, ficam obcecados com a proliferação de rupturas sociais, dividindo o mundo entre colarinho azul e colarinho branco, pobreza e riqueza, pessoas comuns e 1% mais ricos, vaidosamente tentando se reconectar com um eleitorado que há muito tempo já fez as malas e partiu. Aqui no Brasil nós tivemos a oportunidade de perceber, nas últimas eleições, como foi o racha. 50%, quase 50% de um lado e 50% do outro. O lado que ganhou tinha 50% e mais um bocadinho. Foi muito apertada, quer dizer, o eleitor, e mesmo esse eleitor do lado mais progressista que ganhou a eleição, numa pesquisa recente se disse de direita. Votou no progressismo de esquerda, mas tem concepções de direita. Eu não lembro dos números, dos percentuais, por isso que eu não vou falar. Mas o maior problema dos socialistas azarões não é estarem errados, é serem tediosos, sem graça. Não tem história para contar, nem mesmo uma linguagem para transmitir suas ideias de forma convincente. E com frequência a esquerda dá a impressão de que até gosta de perder. Como se o fracasso, o futuro sombrio e as atrocidades da oposição sirvam para provar que eles estiveram certos todo o tempo. Há um tipo de ativismo, observa Rebecca Solnit, em seu livro Hope in the Dark, que significa esperança na escuridão, cuja função é mais firmar identidade do que atingir resultados. Quer dizer, é marcar território, não é ganhar terreno. Uma coisa que Donald Trump entende muito bem é que a maioria das pessoas prefere estar no lado vitorioso. Opa, fulano ganhou aí, mas eu não gosto de fulano. Não, mas ele ganhou, vamos que vamos, é assim mesmo. Bom, então nós vamos vencer muito, vocês vão se cansar tanto de vencer. A maioria das pessoas se irrita com a piedade e o paternalismo do bom samaritano. Claro, o bom samaritano só é bom. Ele não é ativo, ele não é ativista, ele não modifica a face do sistema. Infelizmente, os socialistas azarão se esqueceram de que a história da esquerda deve ser uma narrativa de esperança, mas também de progresso. Não uma narrativa que empolga apenas alguns intelectuais moderninhos que têm o prazer em discutir e filosofar sobre o pós-capitalismo ou a interseccionalidade após lerem algum tomo prolixo de 1000 páginas. O maior pecado da esquerda acadêmica é ter se tornado fundamentalmente aristocrática. Escreveram no jargão bizarro que transforma questões simples em algo complexo. Ela está integralmente dentro da academia, bem vestida, limpinha e cheirosa, falando coisas que são reais, mas sem ativismo. Se você não consegue explicar seu ideal para uma pessoa razoavelmente inteligente de 12 anos, é provável que a culpa seja integralmente sua. E nós precisamos de explicar. O que precisamos é de uma narrativa que faça sentido para milhões de pessoas comuns, e não digressões filosóficas que só entendem seus iguais ou seus pares, acadêmicos de preferência. Essa esquerda cristalizada dentro da academia é bonita para receber aplausos de seus amigos, não para resolver os problemas dos homens comuns, que são os que têm problemas. Vamos começar retomando a linguagem do progresso. Reformas? Com certeza. Vamos reformular de verdade o setor financeiro, forçar os bancos a criar maiores proteções para que não tombem assim que outra crise surgir, dividir os que estiverem grandes demais, de modo que na maioria da próxima vez,
de modo que na próxima vez o contribuinte não tenha que pagar a conta porque os bancos são tão gigantescos que sua falência afetaria um número considerável de correntistas e o governo. Ele está falando aqui da crise de 2008, quando alguns bancos faliram, e atualmente também nós estamos correndo esse risco. Já tivemos a falência ano retrasado de um grande banco, foi coberto aí pelos governos de cada país. Expor e destruir todos os paraísos fiscais para que os ricos possam, enfim, ser obrigados a contribuir de forma justa em seus países e seus contadores possam fazer algo que vale a pena. Então isso não é uma política só local, isso é uma política mundial, porque paraísos fiscais existem em alguns países e demanda que a reação seja do mundo contra os paraísos fiscais, para que cada país não sofra o seu debacle. Meritocracia pode vir com tudo. Vamos finalmente pagar as pessoas de acordo com suas verdadeiras contribuições à sociedade. Sim. Lixeiros, enfermeiros e professores ganhariam aumentos substanciais, claro. Quem tem mais mérito? É claro, enquanto vários lobistas, advogados e banqueiros veriam seus vencimentos despencarem para o negativo, porque esses caras ganham muito e falam de meritocracia. Por quê? Porque eles são mais inteligentes, são mais ativos? Não. É porque alguém disse que eles é que merecem. E nós aceitamos isso. Na realidade, quem merece é a base da sociedade, que fica com lixo, que fica com os trabalhos mais complicados, mais arriscados, mais difíceis de serem executados. Se você quiser um emprego que prejudique o público, vá em frente, mas terá que pagar por esse privilégio, com um imposto considerável, caso dos lobistas. Inovação? Sim, total. Mesmo hoje, inúmeros talentos estão sendo desperdiçados. Se antes jovens formados nas melhores universidades buscavam empregos na ciência, no serviço público e na educação, atualmente eles estão optando por trabalhar em bancos, advocacia ou proliferadores de anúncios como Google e Facebook. Pare um momento para refletir que bilhões de dólares do contribuinte estão sendo usados para treinar os melhores cérebros da sociedade a fim de que eles possam aprender como explorar os outros de forma mais eficiente possível. Toda hora você vê no Google ou no YouTube um anúncio mentiroso te ensinando uma coisa que você não precisa aprender com eficiência zero. A maior parte dessas coisas são jeitinhos e golpezinhos, e aquele cara ali é uma influência que está ganhando dinheiro. São todos porcaria. É de amargar. Imagine como as coisas poderiam ser diferentes se os melhores e mais brilhantes de nossa geração resolvessem se dedicar a solucionar os maiores desafios do nosso tempo. Mudança climática, envelhecimento da população e desigualdade. E isso sim seria uma verdadeira inovação. Eu acrescentaria aqui, acabar com as guerras, com as disputas, com esses infames serviços secretos que ficam criando confusões em países, gerando guerras, gerando crime, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas. Essas grandes organizações que você não sabe quem é a cara, quem são os mandantes, os exércitos, os grandes orçamentos para militares. Nós temos que acabar com exércitos, nós não temos que atacar uns aos outros com armas ultra sofisticadas. O exército deveria ser criado para a defesa da nação em outros moldes. Por exemplo, um país continental como o Brasil, claro que tem que ter um exército enfiado nas matas, nas estradas, mas para proteger a população, não elegendo inimigo externo ou inimigo interno. Claro que se houver um inimigo externo, mas se esse inimigo externo tiver apenas pedra e pau para nos atacar, nós teríamos pedras e paus para nos defender. E não armas sofisticadas com exércitos abarrotados. Isso é uma coisa mundial. Eu acho que nós temos que ter uma inovação, sim. E a inovação seria acabar com essas armas. Eficiência, sim. Também queremos isso. Considere que cada dólar investido num sem-teto nos dá um retorno 3 vezes maior em economia com gastos públicos na saúde, na polícia e na justiça. Ele prova isso nesse livro aqui. Imagine só o que a erradicação da pobreza infantil poderia conquistar. Resolver problemas desse tipo é muito mais eficiente que apenas administrá-los.
o que custa significativamente mais a longo prazo. Isso principalmente pode ser dito num país do terceiro mundo como o Brasil. Cortes na mãe do Estado? Pode crer. Vamos eliminar todos aqueles cursos inúteis e arrogantes que são impostos aos desempregados, o que na verdade prolonga o desemprego, e vamos deixar de fazer interrogatórios degradantes aos beneficiários de seguro-desemprego e outros tipos de assistência. Vamos proporcionar a todos uma renda básica, capital empreendedor para o povo, e esse capital ele retorna, conferindo a nós o poder de estabelecer o custo de nossas vidas. Liberdade, música para os ouvidos. Neste momento, mais de um terço da força de trabalho está comprometida com empregos inúteis, considerados sem sentido pelas pessoas que ocupam esses cargos. Há pouco tempo dei uma palestra, o Bregman, a algumas centenas de consultores sobre a ascensão desses empregos sem utilidade real. Para minha surpresa, não fui hostilizado pela plateia. Não só isso, como também mais tarde no coquetel de confraternização, mais de uma pessoa me confidenciou que algumas de suas tarefas altamente lucrativas lhe davam a liberdade financeira de explorar outros trabalhos menos remunerados, porém mais gratificantes. Essas histórias me lembraram de todos aqueles jornalistas freelancers que se submeteram a dar assessoria para empresas que desprezam só para subsidiar suas reportagens investigativas mais importantes, às vezes precisamente sobre o mesmo tipo de empresa. Quer dizer, eles trabalhavam para empresas que eles odiavam, mas que precisavam do dinheiro. Teria o mundo virado de cabeça para baixo? Tudo indica que no capitalismo moderno financiamos as coisas que apreciamos de verdade, com besteira. Chegou a hora de redefinir o nosso conceito de trabalho. Quando eu argumento a favor de uma jornada de trabalho semanal mais curta, não estou defendendo fins de semana mais longos e letárgicos. Minha proposta é passarmos mais tempo fazendo as coisas que realmente importam para nós, que nos trazem saúde, bem-estar. Há pouco tempo, a escritora australiana Bronnie Ware publicou um livro intitulado Antes de Partir, : os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer, sobre pacientes que ela assistiu durante sua carreira de enfermagem e o que as pessoas diziam antes de morrer. E adivinhe, nenhum deles disse que gostaria de ter prestado mais atenção nas apresentações de PowerPoint dos colegas ou de ter feito brainstorms sobre as cocriações disruptivas da sociedade de rede. O maior arrependimento era: eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida de verdade para mim mesmo, não a vida que os outros esperavam de mim. Número 2, gostaria de não ter trabalhado tanto. Tá vendo? Por todo o espectro de esquerda a direita, estamos ouvindo sobre a necessidade de mais trabalho e mais empregos. Para a maioria dos políticos e economistas, o emprego é moralmente neutro. Quanto mais, melhor. Eu diria que chegou a hora de um novo movimento trabalhista. Um que lute não só por mais empregos e melhores salários, mas, acima de tudo, por trabalhos que têm mais valor intrínseco. Então veremos o desemprego subir quando passarmos mais tempo em marketing tedioso, administração fútil ou lixo poluidor, e diminuir quando começamos a investir mais tempo nas coisas que fazemos felizes. Ele fala do desemprego subir quando passamos mais tempo em marketing tedioso, administração fútil ou lixo poluidor. E o desemprego diminuir quando começamos a investir mais tempo nas coisas que nos fazem felizes. Agora ele vai terminando, fala de 2 últimos conselhos. Antes que os socialistas azarões, os socialistas azarões terão que parar de chafurdar em sua superioridade moral e suas ideias ultrapassadas. Na realidade, eu nem acho que eles se considerem tanto com superioridade moral. Eu acho que eles são embevecidos dos seus currículos, não resta dúvida. Mas eu acho também que eles estão contidos numa bolha em que eles não conseguem sair. Mas vamos lá. Todos que se consideram progressistas devem ser um polo de energia e de ideias, eu diria, de trabalho e de ativismo. Não só de indignação, mas também de esperança, tendo a ética e ao mesmo tempo vendendo bem sua mensagem.
No fim, o que falta aos socialistas Arão, eu chamo de progressistas verdadeiros, seria o ingrediente mais vital para a mudança política, a convicção de que há sim um caminho melhor. Aquela utopia está realmente ao nosso alcance. Não estou sugerindo que será fácil aprender a fazer política com P maiúsculo. Pelo contrário, o primeiro e maior obstáculo é ser levado a sério, é verdade. Esse tem sido a minha experiência nos últimos 3 anos, desde que comecei a defender publicamente a renda básica universal, a semana de trabalho mais curta e a erradicação da pobreza. Quando ele fala de 3 anos, é 3 anos aquém de 2018, tá, gente? Muitas vezes vieram me dizer que essas ideias eram ingênuas, financeiramente inviáveis e até idiotas. Pois é, ele escreveu um livro provando que não é. Levei um tempo para compreender que a minha suposta falta de realismo tinha pouco a ver com falhas no meu raciocínio. Chamar minhas ideias de irreais era apenas uma forma sucinta de dizer que elas não se encaixam no status quo. Isso funciona até melhor que a censura, porque é praticamente garantido que as pessoas irão parar de falar, né? Quando comecei a escrever sobre renda básica, a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar nisso. Mas hoje, apenas 3 anos depois, a ideia já é conhecida em todo lugar. Mais uma vez eu vou dizer 3 anos depois de quando ele começou a falar, né? 2018. A Finlândia e o Canadá já anunciaram grandes experimentos. O conceito agora tem muitos adeptos também no Vale do Silício. A Give Directly, organização mencionada no capítulo 2 do livro aqui, né? Está lançando um grande estudo sobre renda básica no Quênia, país da África. E no seu próprio país, a Holanda. Nada menos que 20 municípios estão colocando a renda básica em ação. O que deu ímpeto a essa repentina onda de interesse foi um referendo realizado na Suíça em 5 de junho de 2016. Talvez apenas poucas centenas de suíços soubessem o que é renda básica universal 5 anos atrás. Mas hoje é outra história. Claro, a proposta foi rejeitada por maioria considerável, mas não esqueçamos que faz muito tempo, foi em 1959, e que a grande maioria dos homens suíços foi contra outra bizarra proposta chamada de utópica, o direito das mulheres ao voto, também naquela época. Quando um segundo referendo foi realizado, melhor dizendo, em 1971, a maioria votou a favor, aliás, a grossa maioria. Meu ponto é o seguinte: o referendo suíço não é o fim, mas apenas o começo de uma discussão. Desde que a primeira edição holandesa do meu livro foi publicada, já falei sobre ele em Paris, Montreal, Nova York, Dublin e Londres. Em todos os lugares aonde fui, encontrei um entusiasmo pela renda básica universal, originado precisamente nos mesmos fatores, desde o crash financeiro global de 2008 e o amanhecer da era do Brexit de Trump. Mais e mais pessoas estão sedentas por um antídoto verdadeiro e radical, tanto para a xenofobia quanto para a desigualdade, por um novo mapa mundi, por uma nova fonte de esperança, em resumo, por uma nova utopia. Em resumo, uma nova utopia. Sim. Mas depois que ele escreveu esse livro, o mundo tem ficado extremamente distópico. Então, para concluir, eu gostaria de dar 2 últimos conselhos a todos que estão prontos para colocar em ação as ideias propostas nesta página. Primeiro, entenda que lá fora há muitas pessoas como você. Muitas e muitas. Uma série de leitores me disseram pessoalmente que, embora acreditem muito nas ideias desse livro, eles veem o mundo como um lugar corrupto, de ambição desmedida. Minha resposta a eles foi essa: desligue a televisão, olhe à sua volta e comece a organizar um movimento. A maioria das pessoas tem o coração no lugar certo. Meu segundo conselho é: cultive a autoconfiança e a resistência às críticas. Não deixe ninguém lhe impor uma opinião ou desanimá-lo. Se quisermos mudar o mundo, temos de ser idealistas, insensatos e até impossíveis. Lembre-se, aqueles que reivindicaram a abolição da escravidão, o voto feminino e o casamento entre pessoas do mesmo sexo já foram chamados de lunáticos um dia, até a história provar que eles estavam certos. Bom, ele finalizou assim: eu diria, apesar disso dito, naquela época, até o final de 2018, digamos,
de uns 8 anos, até 10 anos para cá, de ser aceito no meio do caminho, não impediu que ideias disruptivas atualmente no mundo ganhassem espaço. Nós temos, essa palavra direita e esquerda até atrapalha um pouco, as pessoas radicais, mesmerizadas com ideias de costumes medievais e que são insufladas por uma elite sanguessuga que graça no mundo inteiro e que suga principalmente os proventos do terceiro mundo e da África, etc., sul global, tem aumentado o seu poder. Por isso que a nossa capacidade de ser impossível, crítico, claro que agindo dentro da lei, né? Mas sistematicamente trabalhando pela melhora da sociedade, do país e das políticas, tem de ser constante. Nós temos que estar cada vez mais aculturados em saber comunicar nosso pensamento, agir e reivindicar que as nossas ideias sejam colocadas nas leis, nas governanças, nos parlamentos, inclusive governança mundial. Inclusive acabar com guerras, com armas, com produção de armas, com investimento de armas. Essa é uma guerra para muitos anos, né? Bom, e principalmente aqueles que tiverem mais cultura, que forem se aculturando, terem capacidade de entender cada vez mais, têm que aprender também a ter linguagem para falar com os outros. Porque os ambiciosos, os esquemáticos da ultradireita têm essa linguagem, têm essa capacidade, eles estudam para isso e eles estão chegando lá. E os progressistas, eu não estou nem falando de socialistas, estou falando de progressistas. Os progressistas estão ficando para trás, acuados. Bom, é isso que eu queria dizer nessa fala desse programa. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa. Até lá.